Vamos louvar o Senhor com o hino 33. Com tua mão segura. Aleluias. Aleluias. Quando estamos seguros na mão do Senhor, né? Temos livramento da parte de Deus. Né? A gente compara uma criança. Você não vai andar com uma criança, a criança segurando a sua mão, né? Ou você segurando a mão da criança é diferente. Quando você segura a mão da criança, ela fica segura. Mas se ela segurar a sua mão, né? Tem gente que desce no ônibus, bota a criança ali na frente e a criança guiando uma pessoa adulta, né? Ele tem que descer primeiro e conduzir a criança, né? E nós somos conduzidos pelo Senhor, irmão. Amém? Quanto a mão. Já até passei a guitarra. Posso ir? Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, Salvador, que não me atreva a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz em mim que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde a sombra cai mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltar e neste céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Pastor, por favor. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Agradeço as orações, né? Eu saí daqui meio debilitado aqui no domingo. Pressão estava lá, até eu fiquei surpreso, né? 22/12. Foi um pico, né? E eu senti o mal-estar, mas graças a Deus logo ali começou a melhorar. E quando eu cheguei em casa, as coisas foram normalizando. Deus cuida de nós, né? De bom, nós não vamos perder muito tempo aqui não, né? Nós vamos entrar logo no assunto. E o assunto que nós estamos falando é de propiciação. Já deu para ter uma base mais ou menos do que é a propiciação, a palavra, né? Não é o texto bíblico não. Não é o assunto completo não, que o assunto a gente vai, à medida que o tempo vai passando, a gente vai mastigando. Né? Melhor do que mastigar, a gente vai ruminando a palavra de Deus, e aquilo vai entrando os conceitos na nossa vida. Essa palavra propiciação, ela vem de uma necessidade. Nós entendemos que o Senhor,
ele formou Adão, ele criou Adão do barro lá, do pó da terra, e soprou o fôlego da vida, e ali estava um homem perfeito. Adão foi criado perfeito. E qual foi o propósito que Deus criou Adão? Foi para ter um relacionamento com Adão. É tanto que no jardim do Éden, né, ele visitava, no final do dia, no entardecer assim, ele visitava Adão. Visitava. E ali ele tinha um relacionamento com Adão. Esse foi o propósito principal de Deus, ter um relacionamento com a sua criação. Esse relacionamento tinha que vir através do homem, que quem foi Deus que colocou sobre como a coroa da criação foi o homem. Criou os animais, aí daqui a pouco no final ele cria o homem e cria a mulher, né? Forma a mulher. E ali para ter esse relacionamento. Antes de mais nada, Deus deu uma ordem para Adão, aliás, falou para Adão: olha só, tudo aqui você pode tomar, mas não toma daquele fruto ali não, fruto daquela árvore que tinha no meio do jardim. Era o único teste, simples, né? Por quê? Porque Deus fez o homem com discernimento, Deus fez o homem com inteligência, tudo normal, ele era um homem normal, inteligentíssimo. E a Eva? Da mesma maneira. É por isso que é uma tendência nossa de achar que a Eva teve culpa nenhuma, não. Teve. Porque quando Deus forma a Eva da costela de Adão, quando ele toma a Eva era uma criatura perfeita. E quando é que nós olhamos? Depois da queda, e vamos chegar nos nossos dias hoje. A gente chega lá no meio do mato, alguma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, mas ele tem um padrão de olhar, sabe o que é o certo no que toca ao caráter, né? Ele sabe o que é o certo e o que é errado, por isso que algumas coisas, por exemplo, lá no meio daquelas tribos selvagens, aquela pessoa não mata o seu próximo, que sabe que é um erro, não maltrata a criança, não maltrata a mulher, cuida bem da natureza, isso lá no meio do mato. Mas faz isso porque a palavra de Deus já colocou no homem esse entendimento. É claro que depois da queda tudo isso foi afetado, mas tem esse conhecimento. Se tem uma pessoa hoje que nasce lá no meio do mato, que nunca ouviu falar de Deus, mas que tem um padrão, imagina Adão e a Eva. Eles tinham esse padrão. Eles sabiam qual era o caráter de Deus e aquilo que Deus fala era verdade. E a Eva sabia disso. Então o que é que houve ali nesse intervalo de tempo? É que a serpente, ela consegue convencer Eva. Ela consegue mostrar para Eva: opa, aquele fruto ali, primeiro, é bom. Começa a colocar em dúvida para Eva a integridade do caráter de Deus. Foi isso que Deus disse? Não vai acontecer contigo não, vai morrer? Vai não. Então ela sabia disso muito bem lá. O que é que acontece no intervalo de tempo? É que ela olha e vê que aquele fruto era bom para se comer. Opa, ele foi desejável para os olhos. É assim que o pecado entra. Começa contemplando, começa dando aquela ênfase toda, né? E é assim que ele entra. Então, teve culpa. Mas a culpa maior cai em cima de quem? Porque antes da Eva, Deus tinha dado para Adão, olha, uma ordem específica: não coma do fruto. E na hora que Adão come aquela erva, esse é que é o principal que a gente precisa entender, é que a partir daquele instante em que há uma quebra no relacionamento, por exemplo, quando ele transgride uma lei, ou aliás, no caso, uma ordem que Deus deu, há uma quebra de relacionamento. Não acontece assim com o pecado? Quando nós pecamos, cai em nós aqui aquele sentimento de angústia, porque nós sabemos que
O pecado é contra Deus. É quando cai a ficha. E quando essa ficha cai, o que ocorre? Há dentro de nós aquele sentimento, primeiro, vergonha, é isso que entra. E a gente olha assim, a gente entra em desespero. Porque que desespero é esse? Não é porque cometeu o pecado, não, é a consequência desse pecado, que é a quebra do relacionamento com Deus. Alguém que acabou de cometer o pecado, não digo depois não, porque depois vai calando a consciência. Alguém que é um cristão que acabou de cometer alguma coisa que foi contra, que ele sabe que entristeceu o Espírito Santo de Deus, ele tem condições de orar por alguém? Todo mundo não sabe de nada, acha que tem, mais ele não sente, porque sabe que a conversa, que esse relacionamento com Deus foi interrompido. E isso é a consequência do pecado. Então, primeira morte, essa morte, quando a gente olha para a morte de Adão, foi o afastamento, essa quebra do relacionamento com Deus. E olha o risco que nós corremos. Às vezes, né, nós vamos cometendo pecado, aí tem essa quebra. Aí passa um tempo lá, volta lá e tudo, né? Aí de repente a mesma coisa. O que vai acontecendo? Consequência do pecado. Vai aumentando o afastamento de Deus. Chega uma hora, um período, que está tão afastado de Deus que a pessoa nem percebe mais. Deus já afastou, o Espírito Santo de Deus já foi. Então é por isso que a chave para voltar a ter o relacionamento com Deus é um negócio chamado de arrependimento. Se não houver arrependimento, vai ter. Por que vai o afastamento vai sendo cada vez maior? Porque não tem mais a ajuda do Espírito Santo para combater aquele mal. Então, na hora que lembra do filho pródigo? O filho pródigo acontece o seguinte: ele se afasta do pai e vai embora, um lugar distante, está bem longe. Quando ele gasta a riqueza, quando ele entra na miséria, quando ele precisa de tudo, ele pensa, vou voltar para a casa do meu pai, mas para ser o quê? Filho? Não. Ele quer voltar para ser servo. Ele fala assim, olha, ele sai, ele fala assim, olha, eu vou voltar e falar com meu pai, eu quero ser tratado como servo, porque não sou digno de ser chamado seu filho. O que acontece quando ele chega, quando ele encontra com o pai? Quando ele encontra com o pai, acontece que o pai olha para ele, reconhece o filho e sai para abraçar, porque é filho. Ele nem completa o discurso de falar assim, eu quero ser seu servo, me trata como teu servo. Não, ele não completa, porque o pai já puxa ele como filho. Então, no arrependimento acontece isso. Deus nos abraça e fala, não, mas eu quero primeiro me consertar para voltar com Deus. Não vai consertar nunca. Depois que o inimigo ele se apossa, que ele toma posse da pessoa, não sai sozinho, é tipo aquela sucuri que agarrou a pessoa, agarrou a presa, não sai da mão dela se não tiver uma ajuda de fora. É por isso que o arrependimento é a chave para voltar a esse relacionamento. E o homem ali começou. Então a propiciação é justamente isto. Deus sabe que o homem não tem condições de voltar para ele da mesma forma. Então ele providencia da mesma forma que ele providenciou para Adão e para Eva algo para fazer o quê? Eles se envergonharam, ficaram com vergonha, ficaram constrangidos da presença de Deus. O que Deus faz para ele? Pele de animal. Ele providencia pele de animal para Adão e para Eva, para cobrir a sua nudez. Mas eles não estavam nus antes? Mas eles estavam em estado de inocência. A partir dali, em que ele se envergonha, né, quando você fala assim, quem te mostrou que tu estava nu? Né? Então é nessa hora que cai a ficha, é nessa hora, aconteceu no Jardim do Éden e acontece em todos os nossos dias. Quando cai a ficha que cometemos algo contra Deus,
nós sentimos um peso tão grande que não tem condições de fazer mais nada até passar. Parece, e se não voltar para Deus, parece luta de boxe. Na luta de boxe, tá as pessoas se engafiando ali lutando, aí daqui a pouco vem o juiz lá e apita, terminou o round, aí todo mundo separa, vai para o canto, bebe água, faz tudo lá assim, né? Aí daqui a pouco o juiz apita de novo, volta a se engafiar. É assim. Sozinho não tem condições. Então tem aquele período em que esquece que está afastado de Deus, quando vai cometer depois o mesmo pecado, porque o inimigo vai colocar a mesma situação na frente e vai começando para lá. Então o Senhor, sabendo disso, que o homem não tem mais condição, que a partir da queda afetou todo o ser humano, um ser humano de uma forma integral, afetou o corpo, afetou a alma e afetou o espírito. Então, na queda, tudo isso foi afetado. Então, quem depois da queda, como é que nós falamos aí quando nós cometemos um erro? Errar é, né? Como é que nós falamos? Errar é humano. Não é não. Errar não era humano. Você sabe o que é característico do ser humano? Pecar é humano. A nossa natureza agora virou com uma tendência para cometer, para se afastar cada vez mais de Deus. E aí vem a propiciação. Gênesis, aliás, Êxodo, capítulo de número 25. Êxodo 25. Também farás 28, vai ter cobrado. Vamos lá. Êxodo 25, vamos ler no 17. Também farás um propiciatório de ouro puro, e seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. O que é isso? Propiciatório. Agora vamos ver o que é o propiciatório. Lembra? Eu estou falando assim, né? Porque a gente não tem tempo para ficar lendo o capítulo todo para falar. Mas se nós olharmos o capítulo 25 todo ele. Legal. Se nós olharmos o capítulo 25 todo, e foi bom, nem sabia que estava ali, né? Isso aí depois nós vamos cortar e editar, né? Capítulo 25 todo, o Senhor dando instrução de como é que faria um tabernáculo. E nesse tabernáculo aí tem, dando instrução para Moisés. Esse tabernáculo, ele tinha vários pontos. Ali tinha um altar de bronze, tinha a mesa dos pães da propiciação. Num lugar chamado Lugar Santo dos Santos, tinha ali colocado uma arca. Essa arca, ela era de madeira e ela era coberta com ouro. Era a arca. Era uma caixa, uma medida exata que nós vamos ver lá. E nessa arca, por que ela era de ouro? Aliás, por que ela era de madeira? Essa arca representava Cristo, a natureza de Cristo. E por que ela era coberta de ouro? Madeira, para dizer que a natureza, falando sobre a natureza humana de Cristo, madeira. E ouro, a natureza divina de Cristo. Não é assim que nós aprendemos? Cristo era uma pessoa com duas naturezas, uma humana e outra divina, 100% homem e 100% Deus. Isso aí ninguém vai conseguir entender, ninguém vai, e nem pede para me explicar, que eu não vou explicar isso nunca.
como é que é 100% Deus e 100% homem? E essas duas naturezas, elas não entram em conflito. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Não é? E dentro dessa arca tinha 3 materiais. Primeiro, o maná do deserto, tinha ali o pão, que era o que Deus foi servido no deserto. Tinha a vara de Arão, aquela, lembra da vara de Arão, que florescia? E tinha as tábuas da lei. E essa era a arca. A tampa da arca, que agora sim é o propiciatório, era toda em ouro. E acima ficava ali agora, de um lado e de outro dessa arca, ficavam 2 querubins, né? Com 2 asas eles cobriam o seu rosto, né? Ele cobria o rosto e olhando para dentro da arca, só que ali estava tapado. E como é que acontecia? Deus dando a instrução ali. Aquele era o propiciatório. Quando ia oferecer o sacrifício pelo povo, o sacerdote, uma vez por ano, tinha que fazer essa cerimônia. Ele matava um animal, oferecia para si mesmo, né, ali no altar de sacrifício. Pegava, lembra que falamos aqui sobre os 2 animais que pegava, lançava sorte sobre eles? E um era morto, que era o sacrifício ao Senhor, né? Era morto. O sangue desse animal, o sumo sacerdote levava e derramava sobre o propiciatório. Esse era o sacrifício, daquele sacrifício que foi predito para Abraão, lá no Monte Moriá. Quando Abraão vai lá com Isaac, ia levar quem em sacrifício? O filho. E a pergunta de Isaac para o pai: pai, está tudo aqui, fogo, lenha, tudo, machado, tudo aqui, e o cordeiro onde está? Qual foi a palavra de Abraão? Deus proverá. Ele estava dizendo, olha, lá na frente, nesse monte, ia ter um sacrifício humano. Ué, mas Deus não aceita sacrifício humano. Por que Ele não aceita sacrifício humano? Porque não serve para nada. Nós somos pecadores. Mas o seu filho, sem pecado, Ele aceitou. Ele aceitou esse sacrifício porque era o seu filho e sem pecado. Então, o outro animal, né, que aí vai ser um assunto para o nosso próximo tema, né, que é da expiação. O outro animal era o bode, que o sumo sacerdote colocava a mão nas costas do bode. O pecado de toda a nação daquele ano, ele era lançado sobre esse bode. O que era isso? Identificando agora aquele bode tomando todos os pecados de toda a nação, e aquele bode era enviado para o deserto. Deserto quer dizer longe das bênçãos de Deus, aonde as bênçãos de Deus não alcançam. Então ele era lançado para o deserto. E esse bode é quem? Quem é? Me ajuda, olha, tenha medo de responder não. Quem é esse bode? Cristo. A irmã Laodiceia olhou com a cara assim. É Cristo. Ele era o cordeiro que foi morto e aspergido ali, né? Aquilo ali estava representando a Cristo. E esse bode que era lançado para o deserto, Cristo. Não tem outro ali não. Isaías 53 não fala que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades? Olha aí, os nossos pecados Ele tomou sobre si, Isaías 53. E por que é que Ele foi para o deserto? Para longe
das bênçãos de Deus, onde a bênção de Deus não alcança. Agora que nós vamos entender, né? Por que Cristo, no momento da sua morte, ele falou assim, né? Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que ele lançou esse lamento? Ele lançou esse lamento porque naquele momento, Deus é santo? Santo. Deus não pode, nenhuma gota de pecado pode estar na presença de Deus. Ele rejeita tudo. Então por isso que ele voltou as costas para o próprio filho. Então aquele bode que foi para o deserto era Cristo, ele não tinha pecado, mas tomou todos os pecados nossos sobre si. É por isso que ele fala, lembra da oração do Getsemane, quando ele fala assim: se possível for, passa de mim este cálice. E logo no momento da cruz, na hora que ele entrega o seu espírito, ele fala: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Vamos entender por que tem essa conotação? Qual é a maior bênção que nós podemos esperar de Deus? São bênçãos imensas, grandiosas, né? São bênçãos, mas enquanto nós estivermos vivos, qual seria a maior bênção que nós teríamos de Deus? Vamos pegar um exemplo. Moisés, ele viu tudo, milagres acontecer, pragas, ele viu as 10 pragas do Egito, como é que Deus agiu, viu a sarça ali que não se queimava, como é que Deus falava com ele viu o mar se abrir, tudo isso ele viu. E qual era, no momento em que ele agora vai estar com Deus, o que é que Moisés pede para Deus? Que eu contemple o seu rosto. Alguém já sentiu a presença de Deus aqui de tal forma, e que olhar assim, só a presença, não é contemplar o rosto de Deus, não. Por que nós não contemplamos o rosto de Deus hoje? Porque ainda estamos num corpo corruptível. É por isso que nós não contemplamos o rosto de Deus. Então Moisés, ele queria contemplar o rosto de Deus, mas todo mundo viu, fala que viu, que não viu, mas quando Moisés pede isso, Deus fala assim: Moisés, ninguém pode ver o meu rosto e ficar vivo. Aí, para Moisés ver um pouco dessa glória de Deus, Deus faz aquele difícil. Olha só, uma brecha na rocha. Que rocha é essa? Quando nós falamos em rocha, quem nós falamos de quem? Cristo. Só que ali era uma rocha natural. Uma brecha na rocha. Por que brecha na rocha? Corpo rasgado de cima a baixo no Calvário. É ali que nós temos acesso a Deus. Ali que nós temos acesso. Corpo rasgado, machucado, é ali. Então, para contemplar o quê? As costas de Deus, não é o rosto, mas as costas de Deus. Era aquilo que ele mais desejava a Moisés. Sabe quem é que contemplava Moisés? Aliás, quem contemplava o Pai face a face? Cristo, o Filho. João capítulo 1, versículo 1, quando fala: no princípio, me ajuda, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Pai e Filho. Essa palavra verbo aí, quando a gente vai olhando assim, fala gravitar. Pai e Filho gravitavam de frente um para o outro, todo o tempo. Filho e o Pai, Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, mas face a face, o Pai face a face com o Filho.
Por isso que na cruz do Calvário, agora está falando de Jesus, homem, não é o Pai e o Filho, Jesus, homem. No momento em que aqui ele esteve, por que que ele tinha uma comunhão tão íntima com o Pai? Como homem, por que que ele tinha uma comunhão? Porque ele não tinha pecado. Como homem, primeiro, ele destitui da sua glória, caminho de humilhação, destitui da sua glória, se fez homem. Se fez homem, só que é um homem que não tinha pecado, por isso que ele tinha uma comunhão íntima com o Pai. E nesse momento agora, eu estou pulando aqui só para tirar essa estranheza, né, da irmã. Na hora que ele agora toma todos os pecados, como aquele bode, que aquele ali é uma figura de Cristo. Cristo agora que sem pecado, ele se fez pecado por nós. O Pai podia contemplar o pecado? Não, por isso que ele volta as costas para o Filho. É por isso que na cruz do Calvário, o Pai abandonou o Filho, porque ele não podia comprar. Imagina a ira de Deus sobre o pecado, é terrível. Mas não é isso que o Filho estava agora lamentando. Ele estava lamentando de ser agora, de ter voltado as costas, o Pai voltado as costas para o Filho. Foi essa a agonia de Jesus. Morreu, ofereceu o sacrifício. Onde é que Cristo venceu Satanás? Parece que foi na cruz do Calvário, né? Não. Cristo venceu Satanás no deserto, na tentação. Ele venceu Satanás como homem. É essa a fúria de Satanás. Ali na tentação do deserto é que ele venceu. Porque se ele tivesse cedido à tentação ali, a obra dele estava imperfeita. Esse sacrifício não poderia ser aceito. Então ele vence Satanás no deserto. Na cruz do Calvário, agora não tem nada a ver com Satanás, é com o Pai. É o preço do resgate das nossas almas. Por que é o preço de resgate das nossas almas? É porque quando o juiz, nosso Deus, ele dá uma sentença, primeiro ele dá a lei. Qual é a lei? Não tome do fruto, senão vai morrer. Para essa justiça ser satisfeita agora, tem que ter um pagamento de resgate. Vamos dar um exemplo aqui. Pegar um exemplo aqui, né? Talvez até você já conheça esse exemplo. Alguém vai no mercado, chega lá no mercado, e chega um senhor lá, pobre, com idade, e vai comprar. A família está precisando de uma cesta básica. Ele vai e compra a cesta básica. E na hora de pagar a cesta básica, ele descobre que está sem dinheiro, que o dinheiro não dá para pagar a conta. Ele fica triste, o pai fica triste. Chega alguém que se condói com aquilo ali e vai e paga o preço para ele. Isso é certo? Alguém bom, é certo. Alguém se condoeu por ele, pagou o preço, não é? Que a caixa do supermercado falou, tu não pode levar se não pagar. Mas como alguém pagou o preço, agora pode levar. Alguém pagou e levou. Pronto, resolvido o problema. Agora uma outra situação. Se esse homem está no desespero, não tem dinheiro, e não tem ninguém ali para pagar a conta, e ele tem que levar a comida para casa, ele pega com aquela cesta básica e, sem menos esperar, sai correndo e vai embora. Ele leva aquela cesta básica. Alguém grita
e fala assim: ladrão, 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 e pronto. Vem a polícia, pega aquele homem que estava correndo e traz de volta. Lembra daquele senhor que pagou, do exemplo que pagou a cesta? Esse mesmo senhor, ele vai e fala assim: olha, chega para o policial e fala assim: deixa comigo, eu vou pagar, que eu me conduí dele, vou pagar, e ele vai levar. O policial aceita? Não. Por que o policial não aceita? Porque agora ele transgrediu uma lei. Se ele transgrediu essa lei, o dinheiro que for não vai livrá-lo de responder pelo crime. Olha a diferença. Então vai lá, leva, fala alguma coisa lá. Aí quando chega diante do juiz, esse mesmo senhor que pagou para ele fala assim, não, tentando salvar ele, fala assim: não, eu que mandei ele correr para pagar, depois eu me arrependi e paguei. O juiz vai aceitar esse argumento? Não. Agora são dois crimes. Tem alguém que praticou o crime e tem alguém que mandou. Só que o juiz mais adiante vai descobrir que ele se condoeu, inventou essa história, né? Porque alguém pode se colocar no lugar de um criminoso. Tem uma lei aí que permite isso aí, né? Alguém que tem que pagar esse preço. Então agora, se ele provar que ele estava brincando, mentindo, tentando livrar o cara, o juiz pode aceitar. Aí vai responder por um crime só. Mas aquele crime ele não prescreve, alguém vai ter que pagar por aquele crime. E não é mais o preço, agora é o juiz que vai determinar a sentença. Isso se o juiz tiver caráter. Porque a maioria das coisas que a gente vê por aí, quem é criminoso deixa de ser, as coisas vai nesse nível por aí, né? O caráter de Deus não pode nos justificar simplesmente dizendo assim: olha, acabou a culpa, não tem a culpa, porque isso não é o caráter de Deus. É por isso que alguém teve que pagar um preço, alguém tem que morrer, porque isso é lei. Esse preço foi pago na cruz do Calvário, e tem que ser o preço exato, é preço de morte. Deus não morre. É por isso que nós vimos que pela encarnação ele teve que se fazer homem, semelhante à carne pecaminosa, que é assim que está no livro de Hebreus, mas sem pecado, ou seja, semelhante a Adão. Por quê? Porque o pecado não veio através de Adão. Então o pecado agora ele tem que ser limpo, ele tem que ser livre por um homem que é o chamado segundo Adão, que é Cristo. Então é por isso que esse preço que Jesus pagou na cruz do Calvário é um preço altíssimo. Nenhum de nós tem condições de pagar. Por mais bonzinho que sejamos, se transgredir uma vírgula da lei, e a lei estava ali naquela arca, é por isso que aqueles querubins contemplavam, porque ali dentro da arca estava a lei. Deus deu a lei para Moisés. O livro de Hebreus fala que a lei é boa, a lei é justa, mas a lei não salva ninguém. Por que a lei é boa? Por que a lei é justa? Porque é a lei de Deus, que é uma lei que identifica o caráter de Deus, é a lei. E se nós pegarmos a lei, está ali, está mostrando qual é o caráter de Deus. Não está dizendo ali que pode roubar, pode fazer isso. Não, é o caráter de Deus que está representado ali na lei. Por isso que a lei é boa. Só que a lei não justifica ninguém. Quem justifica? É o preço que tem que ser pago. E esse preço, porque houve uma transgressão, tem que ser, alguém tem que morrer. Cristo morreu, pagou o preço. É por isso que ele, esse bode que pegou os nossos pecados, tomou sobre si e foi para longe da presença de Deus. É por isso, entendeu, irmão Laodiceia? Porque ali é Cristo. Então não é um Cristo que é bode, não, nada disso. É porque ele se fez pecador no nosso lugar, tomou o nosso lugar. Isso se chama morte vicária, que foi imputado os nossos pecados em Cristo. E a partir dali vamos agora à propiciação.
Nós entendemos muito bem essa palavra propiciação. Na hora que nós lemos alguns textos da palavra de Deus, vai ser difícil. Nós abrimos mais vezes aqui, né? Livro de Hebreus. Deixa eu ver. Hebreus é o que mais toca aí, porque Hebreus... Mas vamos primeiro ler Romanos, capítulo 5. É isso. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Depois, Romanos 8, versículo 3. 8:3, pode ler aí. Eu vou falar de novo com a irmã Laodiceia. Entendeu, irmã Laodiceia? Cristo, olha aí, está dizendo. Não, estou falando para a senhora aqui, né? Que a inspiração maior aqui está sendo a irmã Laodiceia, né? Na hora ela fez uma cara tão estranha assim, né? Mas é isso, porque nós procuramos entender. Na hora que nós vamos ver aqui, nós entendemos por que que Cristo ali, ele se fez maldito. Ele se fez maldito. Então, nós estávamos falando aqui que Moisés queria contemplar, porque a maior glória do ser humano seria contemplar a face de Deus. No caso aqui, falando aqui, né, a face do Pai, né? A face do Filho, que nós não contemplamos também. As pessoas que conviveram contemplaram Cristo, a natureza humana de Cristo, mas a natureza divina de Cristo não foi contemplada. Por quê? Porque ainda estamos no corpo corruptível. Mas ninguém pode ver a Deus. Mas sabe que nós vamos ver a Deus? Parece uma coisa tão difícil, né? Parece, mas nós veremos. Sabe por quê? A promessa de Deus é falar assim: olha como é que é a comunhão de Deus, do Pai com o Filho. Ele fazendo a oração assim: olha, o que eu te peço? Assim como nós somos um, que eles sejam também um conosco. Não é que nós vamos ser Deus, não, mas nós seremos filhos de Deus. E por que vamos contemplar? Que nós vamos fazer desse corpo agora um corpo coletivo. Cristo cabeça e a igreja o corpo. Nós faremos parte da natureza humana de Cristo, não da natureza divina, mas da natureza humana. É por isso que Satanás tem toda essa fúria contra a igreja. O destino de qualquer anjo é inferior ao destino que Deus deu para o homem. Então por isso que Deus os fez semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quem é a imagem de Deus? Alguém lembra? Quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus é o seu Filho. É por isso que o Pai, quando ele contempla o Filho, ele está contemplando a imagem, é como se estivesse olhando num espelho. Nós não somos iguais, nós somos imagem e semelhança de Deus, não somos iguais, somos imagem e semelhança. Quem é a imagem de Deus é o Filho, mas nós não, nós somos a imagem e semelhança, é aquela imagem virtual do espelho que não é a realidade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus, é por isso que na obra de Deus nós temos que ter um cuidado muito grande de como é que as coisas são feitas.
elas são direcionadas por Deus, são determinadas por Deus. Tu fala assim, olha, esse santuário que é a habitação de Deus se chama tabernáculo. E quem é esse tabernáculo? Que no Antigo Testamento primeiro era aquela tenda, né? Que ela tinha ali, que andava pelo deserto, e depois o templo, né? Mas agora, quem é o tabernáculo de Deus? Onde é que Ele quer habitar? Na igreja. Então, quando fala assim, quando Cristo está falando assim, eu e o Pai faremos nele morada, está dizendo habitar, mas a palavra certa é tabernacular. Nós sejamos o tabernáculo de Deus, é onde Ele quer habitar. Essa é a diferença. É por isso que a gente fica olhando aqui e fala assim, isso é muita areia para o nosso caminhão. Não, Deus é que faz possível essas coisas, nós não somos nada, mas Deus torna possível isso. Então, o cuidado que nós devemos ter é como é que Deus direciona, como é que as coisas têm que ser feitas, como é que vai lá, Ele que vai dando o direcionamento todo. Às vezes nós olhamos assim, não, vamos fazer desse jeito que fica mais bonito lá assim, mas isso pela palavra de Deus é chamado de obra talhada, é obra reprovada, é como Deus quer, não quer a coisa feita assim, não é bonito não, é como Deus quer que faça. É por isso que muitas vezes o obreiro, né, ele tem que ter um cuidado. A obra depende do obreiro, mas a obra de Deus ela não é firmada no carisma. Tem pessoas carismáticas, mas a obra de Deus não é firmada no carisma, não. Ela é firmada no caráter. Não adianta estar na obra e não ter o caráter de Deus, porque não é a coisa que Deus quer. Então, antes do carisma, de agradável, coisa lá, tem que ter o caráter, e o caráter tem que ser formado por Cristo. É por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande na hora que nós estamos fazendo. Nós tivemos muita infiltração a partir do século XVII, né, que foi o principal, onde as coisas mudaram tudo dentro da igreja, e um dos responsáveis disso foi alguém que muita gente já ouviu falar, Tomás de Aquino. Já ouviram falar? Tomás de Aquino. Ele foi homem de Deus, mas foi responsável por uma grande heresia na igreja, que ele falava que na queda o corpo foi afetado, mas a mente humana não foi afetada. Quando foi? Isso abriu brecha, sabe para quê? Para o racionalismo que atacou o mundo de um modo geral, atacasse a igreja, chamado racionalismo cristão, que é o cristão liberal, que acha que o homem só pelo entendimento ele pode chegar a Deus. Isso foi uma brecha na igreja por Tomás de Aquino, e foi um homem de Deus, mas deixou essa brecha. Então nesse ponto é que nós precisamos olhar aqui como é que as coisas têm que ser feitas dentro da igreja. É assim. Está mudando muita coisa. A Bíblia fala isso, então a Bíblia tem que ser o padrão do nosso culto. Quantas vezes já vimos, eu nem vou comentar as coisas aqui agora, porque vai demandar muito tempo, que aí eu preciso voltar lá atrás, onde tudo começou. Mas tem coisas da igreja que está acontecendo, isso de um modo geral. Não estou falando de Assembleia de Deus, não, estou falando de um modo geral, não é? E que foi combatido, que entrou assim, mas que entrou na igreja e que é taxativamente contra a palavra de Deus. A gente precisa depois entrar com cuidado nisso aí, que agora, e é bom que tenha pouca gente aqui. Por quê? Porque tem muita gente que vai se escandalizar com muita coisa que eu vou falar, não é? E é por isso que hoje vou botar algumas coisas aí, editar e colocar na internet, mas nós não podemos mais esconder certas coisas, mais não. Sabe por quê? A nossa herança não é aqui, a nossa herança é celeste. Tudo que a gente fizer aqui, fica tudo por aqui. A obra da terra vai ser a obra do milênio, que quem vai comandar vai ser Cristo. Mas nós, até aí não vai ter função nenhuma mais. Aliás, função vai ter, mas não vai ter jeito nenhum para nós aqui na terra,
Por quê? Porque nós vamos estar com corpos glorificados. A nossa cidade vai ser a Nova Jerusalém, a cidade que vai estar acima de Jerusalém, e aqui vai ter gente comum andando por aqui. Nós vamos ter obra, a nossa obra vai ser parecida de anjos. Então, na hora que Cristo arrebatar a igreja, acabou para a gente aqui na terra. A gente vai vir aqui agora, quando vier, vai ser com corpos glorificados. Nesse momento, nós usamos o nosso corpo, que ainda não foi glorificado. Como é que nós usamos? Nós usamos o nosso corpo para glorificar a Deus. Mas no arrebatamento da igreja, nossos corpos serão glorificados. Isso não é coisa bonita? Não é por isso que nós devemos viver? Não é por isso que a gente tem que calcar e olhar o nosso dia? E quando a gente olha assim, nossa, gostamos da coisa daqui da terra, nós gostamos, mas isso não pode nos prender mais. E agora que está chegando o momento, né, eu quero ver quem construiu o império, e tem muitos impérios por aí, se vão abrir mão de tudo aquilo que tem, na hora que o Senhor falar, agora larga tudo. Será que vai largar? Vai ser difícil. Vai ser difícil largar. É por isso que, se estiver aqui, nós contentamos com o que nós temos. Nós contentamos com o que nós temos. E é por isso que o Senhor fala poderosamente aos nossos corações. E eu vou voltar a falar da propiciação, porque ainda não acabou o assunto. É muita coisa, né? A gente está dando só uma panorâmica de tudo isso aí, mas nós entendemos que aquilo que Cristo fez, o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, foi uma obra tão grande que vai durar para a vida eterna. Amém? Graças a Deus. Pastor, por hoje está bom, pastor. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos contribuir para a obra de Deus. Depois de ouvir é que eu não consigo ficar parado e vendo coisa que tem que ser feita. Aí vou fazendo, sabe? Fazendo. É por isso que, na verdade, a gente pede a Deus que tenha saúde, né? Porque sem saúde a gente não consegue fazer aquilo que é preciso fazer, né? Mas vamos orar ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que continue nos abençoando. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor. Te agradecemos neste momento ouvimos a Tua palavra, e isso traz crescimento, conhecimento. Passamos a conhecer, Senhor amado, mais de perto, Senhor amado, de forma correta, Senhor. Estenda as Tuas mãos poderosas. Agora nós vamos contribuir para a Tua obra. Deus nos abençoa, nos guarda, nos ajuda, Senhor. Eu te peço essas bênçãos, já te agradeço, no nome de Jesus. Amém.